A Rádio Web Fraternidade apresenta Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Estamos começando o nosso programa Falando de Espiritismo com Sueli Caldas Schubert. A todos, votos de muita paz. Nosso tema hoje é a parentela corporal e a parentela espiritual, conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma situação, um tema bastante interessante, porque quando o espírito retorna ao campo terreno, vai fazer parte de um grupo familiar. Pode ser um grupo menor, pode ser um grupo maior, depende da necessidade e das circunstâncias. Mas, fazendo parte de um núcleo, de uma família, é claro que vai encontrar ali todo um passado através daqueles que constituem esse grupo, esse núcleo doméstico. Mas entre aqueles do passado estão os que são desafetos, pode haver um ou mais de um, e outros que são afetos do passado, amores, entes queridos, que agora voltam e fazemos um grupo com esses tipos de situações. Aqueles que nos estão cobrando e aqueles outros que nos estão amparando, ajudando, fazendo parte dessa nossa caminhada. Assim, a parentela corporal, biológica, pode não ser totalmente a parentela espiritual. Como eu estava mencionando, alguns desses elementos, ou um ou mais de um, podem ser desafetos do passado e, por isso, não fazem parte da parentela espiritual. A parentela espiritual é algo extraordinário, porque quando estamos todos nós no plano espiritual, ainda para retornarmos, para termos novas experiências no plano físico, nós estamos com aqueles que são afinizados conosco, sintonizados. Claro que cada um está num nível evolutivo. Nem sempre podemos ficar o tempo todo juntos, porque alguns já estão com tarefas, alguns reencarnam antes, e enfim, o ir e vir do processo reencarnatório. Mas só o fato de saber que temos entes tão amados que fazem parte dessa família espiritual, isso nos enriquece muito o coração. Por exemplo, Joana de Ângeles tem uma grande família espiritual. E muitos de nós fazemos parte da família espiritual de Joana de Ângeles. Emmanuel, uma grande família espiritual. E milhares fazem parte dessa família espiritual de Emmanuel, e também da qual Chico Xavier é um dos líderes, é um dos benfeitores. No caso de Joana de Ângeles, está também a presença de Divaldo, que felizmente ainda está no plano físico, nos trazendo orientações e exemplos dignificantes, exemplos maravilhosos de uma vivência bastante elevada. Mas, nesse caso, nós precisamos entender que, se temos na família biológica um ou outro elemento com o qual nós não nos damos bem, que nós nos sentimos uma certa antipatia, nós devemos, principalmente aqueles que conhecem, que são espíritas, ou que conhecem alguma coisa do espiritismo, tentar cativar esta pessoa e também extinguir, fazer com que se extingam essas situações de desafetos, de também antipatia, de qualquer coisa contrária. É importante que nós possamos conquistar estes para que se tornem mais adiante da família espiritual. A nossa pergunta de hoje, aliás, é mais do que uma pergunta, é um pedido. Nós recebemos aqui um relato de um senhor que está falando que após a desencarnação do pai, uma família grande com mais de 5 filhos, após a desencarnação do pai, a família toda se desestruturou.
Isso acontece realmente. Muitas vezes a família tem um esteio, uma pessoa que lidera, que estando ali presente, prossegue procurando de uma forma mais direta entrelaçar aqueles todos que são ligados ao campo biológico, à família. E isso vai fazer com que haja sempre aquela presença marcante. Se essa pessoa desencarna, pode haver realmente uma desestruturação. Eu conheço muitos casos assim, porque de repente faltou aquele pilar, faltou aquela pessoa que sustentava o edifício familiar com amor, com exemplo. Mas acontece que, se a família começa a se ressentir da falta dessa pessoa, deve procurar então melhorar a situação. E este senhor que escreve, ele envia o nome da família toda, os nomes, sobrenome, pedindo preces. Nós não vamos repetir aqui os nomes, mas eu coloquei na nossa reunião mediúnica, eu coloquei os nomes. Sempre que pedem qualquer tipo de prece, alguma coisa, nós colocamos os nomes na reunião mediúnica. Portanto, todos esses estão ali anotados e registrados no nosso caderno de pedidos, que fica na nossa mesa nos trabalhos mediúnicos. Vamos ter muita confiança, porque este pai tão querido deve estar no mundo espiritual, tentando, de alguma forma, fazer com que haja um congraçamento maior dos elementos da família, dos parentes, a fim de que ele, estando no mundo espiritual, tenha a alegria de vê-los dando continuidade ao exemplo que ele deixou, de muito amor, de viverem em paz, de terem sintonia, afinidade, e eles vão conseguir isso, eu tenho certeza. Muita paz para todos. A Rádio Web Fraternidade apresentou o programa Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Você pode interagir com o programa. Envie seu comentário e pergunta para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br.